já estou gravando. Me dá só um instante para poder fazer aquele espaço da edição. E você já pode começar. Bom, então, boa noite a todos, né? Vamos dar início a essa nossa reunião aqui do Polo de Tarso. E, para iniciar, eu trouxe uma mensagem do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles. Quando assumas resoluções superiores e te poupes a loucura do desequilíbrio, serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estarás equivocado. Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes dê ouvido. Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. Nunca falta quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Segue adiante no bem, e o bem te fará um grande bem. Né? Então, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, do livro Vida Feliz. Né? Vamos, então, refletindo um pouquinho, né, sobre essa necessidade de persistir no caminho do bem, do amor, da paixão, da caridade, mesmo que, de repente, algumas pessoas acham que isso não é o caminho adequado, né? Se aquele caminho nos traz paz, é um caminho de harmonia e de equilíbrio, vale sempre, sim, a pena prosseguir nele. Né? Então, vamos elevar o nosso pensamento, nos dirigir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais. Por favor, rogamos sua assistência, seu amparo, para mais uma noite de estudos aqui, no Centro Espírita Polo de Tarso. Que possamos efetivamente aprender e nos educar para o seu amor. Muito obrigada, Senhor. Bom, então, o tema de hoje é evolução na diversidade, né? Uma pequena reflexão sobre como a nossa sociedade, na verdade, ela é extremamente diversa, e essa é uma também das ferramentas que Deus se usa para que possamos estar evoluindo. Então, o que é diversidade? É a multiplicidade de características que distinguem as pessoas. Né? Todos nós somos espíritos, né, criados em nossa origem simples e ignorantes, e através das várias reencarnações estamos evoluindo. Né? E com isso nos tornamos extremamente diferentes e diversificados, seja no nosso jeito de ser, seja nas aspirações, seja nas preferências, né? E essa diversidade, ela se manifesta também nas várias possibilidades de aprendizado que estamos enfrentando na reencarnação, na nossa realidade. Né? Basta olhar ao redor e as pessoas são extremamente distintas, embora todos tenham o mesmo destino, que é a felicidade, todos tenham o mesmo Criador, né? Todos somos filhos, filhas de Deus, mas nós somos diferentes uns dos outros. Né? E valorizar essa diversidade é promover a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, indiferente, né? Se é homem, se é mulher, então se é por gênero, por cor, qual que é a orientação sexual, qual é a crença, nada disso deveria ser fator de distinção entre as pessoas, muito pelo contrário, há um aprendizado de entender o outro, né, e de estarmos convivendo com aqueles que são diferentes, de repente, de mim, né, ou da gente, né. Então, o que é um preconceito? Preconceito é uma ideia preconcebida, é uma suspeita, uma intolerância, aversão, que pode ser direcionada a outras raças, credos, religiões, pensamentos, né. Preconceito, às vezes, a gente tem preconceitos até contra nós mesmos, né, de achar que deveria ser de um dado jeito, né, e não se aceita, mas principalmente quando a gente normalmente fala de preconceito, ele é voltado ao outro. E é importante considerar que todos têm algum tipo de preconceito, não existe pessoa isenta de preconceito, porque nós somos criados dentro de uma família, né, onde existem certos conceitos a respeito de como deveria ser a vida, ou como o outro deveria se comportar, ou como a gente deveria ser e se comportar. Né? Nós somos criados dentro de uma certa tradição, uma cultura característica da região onde nós somos criados, né? Nessa reencarnação, então, seja a região geográfica, né? Seja um dado núcleo ali social. Então, todos têm algum tipo de preconceito. Certa vez eu fiz essa palestra num
num grupo de jovens espíritas, e aí um dos meninos falou, um grupo de juventude, mas eu não tenho, né? E depois ele pensando, parou, não, eu tenho preconceito porque ele tinha um professor de educação física na escola que era mais gordinho. Ele achou assim, professor de física tem que ser magro, né? Como assim um professor de física gordo, né? Então esse é um tipo de preconceito também, a gente achar que uma dada pessoa para exercer alguma profissão, por exemplo, deveria ser de um jeito. Nutricionista tem que ser magro. Por quê? Né? Existe também nutricionistas acima do peso, por que não? Né? Então, assim, preconceito é essa ideia preconcebida de a gente achar que algo deveria ser de um dado jeito. E a discriminação é o ato de distinguir, separar ou discernir. Né? Então, quando a discriminação se alia ao preconceito, a gente distingue ou separa aqueles que não se encaixam naquele conceito prévio que a gente tinha. Né? Então, a gente segrega. E ali, então, a gente tem a fase do preconceito, né, que dói, porque o preconceito em si é essa ideia, né, o conceito prévio que a pessoa tem a respeito de alguém, ou de alguma situação, de uma região, ou de uma pessoa, né, e a discriminação é quando ela segrega, quando ela, então, separa aqueles que são daquela região, ou né, não frequentam na dada região, não, ou já age ali achando que algo vai acontecer de muito ruim ou algo do tipo, né? Então, a discriminação é a aplicação desse conceito prévio, desse preconceito, né? Então, eu achei essa citação muito interessante, que coloca que os preconceitos são as cadeias inventadas pela ignorância para separar os homens, né? Então, porque o preconceito, ele nos separa, né, e elas são inventadas pela ignorância. Ignorância é desconhecimento. Se eu não conheço alguma coisa, eu ignoro, né? Então, a ignorância é o desconhecimento. Ao desconhecer a realidade do outro, ao desconhecer a vivência de uma dada região, né, ao desconhecer, eu crio conceitos prévios, eu acho que deve ser daquele jeito, né? E por achar que é de um dado jeito, eu separo. Né? Então, são cadeias, elas limitam a gente. Né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que são da Zona Sul que não gostam de vir para a Baixada porque acham que a Baixada é violenta. Né? Por outro lado, eu, por exemplo, eu evito ir na Zona Sul porque eu acho que a Zona Sul tem muito assalto. Né? Então, assim, isso são preconceitos. Nunca fui assaltada, graças a Deus, né? E também espero que nunca ninguém sofra nenhum tipo de violência. Mas, quando a gente tem uma ideia pré-concebida, né, a gente se limita, muitas vezes, sobre as possibilidades de conhecer outras pessoas, ou conhecer outras vivências, né, e então ficamos limitados. Por isso que essa frase é extremamente interessante. E Allan Kardec pergunta, na questão 803 do Livro dos Espíritos, todos os homens são iguais diante de Deus? E os espíritos respondem, sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? Então, gente, diante de Deus, todas as pessoas são iguais. Todas têm a sua jornada, todas gozam do mesmo amor divino, né? Não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é homossexual, se é heterossexual, se é transgênero, não interessa. A Deus essas coisas não interessam. O que interessa a Deus? O quanto que esse espírito está evoluindo. E o que significa essa evolução? Não é um tipo de comportamento. O quanto que essa pessoa se aproxima da sua bondade, do seu amor, da sabedoria, da justiça. Então, não importa o que eu vista, né? Mas importa o quanto que eu aprendo a respeitar o outro, o quanto que eu aprendo a amar a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a mim mesmo, né? Então, essa é a lei, né? O amor, né? O amor que une as pessoas, o desenvolvimento da fraternidade, e é isso que importa. O restante, aí já voltamos para o nosso preconceito. Tem uma tatuagem, né? Não pode. Se veste de um dado jeito, não pode. Né? Desde que não agride a liberdade do outro, Deus não se importa com isso. Né? Então, para Deus, todos os homens são iguais, todos nós fomos criados para o mesmo fim, né? E a lei divina é igual para todos. Né? Então, assim, desde que a gente se aproxime cada vez mais dessa vivência da lei divina,
está valendo, e o resto são preconceitos humanos, certo? Deus não tem preconceito contra ninguém. E aí, Kardec ainda pergunta, no 804, bom, mas se todos são iguais, por que Deus não cria todo mundo igual? Não? Então, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Não? Afinal de contas, são todos iguais perante Deus, então por que não facilitar essa coisa toda, né? E aí, então, os espíritos respondem, a variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Então, a diversidade é que dá a riqueza da nossa sociedade. E a diversidade também de opiniões, de formas de vida, né, de se expressar, é que dá também o incentivo para que possamos desenvolver a comunicação, para que possamos desenvolver a tolerância, o entendimento, a compaixão, também a empatia, né? O que é a empatia? Eu conseguir sentir, né? Ou compreender o outro, né? Então, a diversidade ela é necessária para a evolução do espírito, para a nossa evolução enquanto sociedade, enquanto seres espirituais, né? Até para conseguir compreender todas essas coisas. E vamos lembrar também que através das várias reencarnações, nós estamos sujeitos a viver as várias e várias experiências. Hoje eu sou mulher, amanhã eu posso ser homem. Hoje eu sou branca, amanhã eu posso ser negra, né? Então, nós vamos experimentar essas várias possibilidades que a diversidade oferece para nós, né? Nada é determinante, a única coisa realmente determinante é o amor divino. Mas na nossa existência, nada é assim, o fim em si, como, isso sempre vai ser assim, eu sempre vou ser mulher, sempre vou ser branco, sempre vou ter acesso à universidade. Não, eu tive isso nessa reencarnação, na próxima eu não sei, certo? Então, porque justamente nós devemos tudo saber e tudo aprender. E com isso, então, um vai complementando o outro e um vai também despertando o outro. Às vezes, a gente só consegue desenvolver empatia ou ter uma nova vida, uma nova compreensão da vida ao perceber como é a vida do outro, como ela é diferente. Isso dá novas ideias para a gente, nova compreensão, né? E até uma reflexão a respeito da nossa existência. Então, ser diferente não é o problema é quando esse ser diferente é tratado de forma diferente, de uma forma que ele é segregado, né? Porque eu tentar equalizar para que os diferentes consigam ter as mesmas chances ou o mesmo potencial de desenvolvimento é uma coisa, né? Mas se eu tratar ele diferente de forma a segregar, a discriminar, né? Aí sim eu vou ter um grande problema dentro da nossa sociedade, é isso que gera tantas dores, né? E também tantos problemas. Então, nós vivemos e aprendemos com todas as nossas diferenças, sejam étnicas, culturais, sejam sexuais, né? Então, as várias formas de expressão culinária, de tudo, né? É isso que traz um aprendizado e a riqueza da nossa sociedade e da nossa existência. E ali, como eu falei no início, todos nós temos preconceitos, vale também um alerta para as questões da repetição automática, que pode ocorrer sem pensar, né? Então, nós temos preconceitos porque nós nos estruturamos dentro de uma pequena comunidade, ou dentro de um meio social, ou dentro de uma nacionalidade, por exemplo, né? Isso nos traz alguns conceitos preconcebidos a respeito daqueles que, de repente, não se encaixam naquilo que nós vivenciamos mais habitualmente, né? E aí, ocasionalmente, ocorrem, então, repetições que a gente acha que não tem preconceito, mas que tem, porque nunca refletiu a respeito daquilo, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? No caso, quando o bebê nasce, o médico aqui fala, quando o bebê nasce saudável, ele tem bochechas rosas, né? Eu usei esse exemplo porque, certa vez, eu li uma crítica a respeito de alguns livros de dermatologia, que são passados que são usados, né, então, no curso de medicina, onde se considerou, assim, que a maioria das fotos dos livros de dermatologia eram feitos com
pessoas brancas. Então, as lesões eram na pele branca. E aí, quando, por exemplo, uma pessoa negra, né, principalmente aqueles negros mais escuros, tem essa lesão, o médico, de repente, não sabe reconhecer, porque ele foi treinado a receber, a ver a lesão na pele branca. Então, é rosinha, é roxinho, essas referências de cor com uma pele branca. Né? Então, isso também é um tipo de preconceito, que é de parar, olha, a lesão na pele, o problema dermatológico também ocorre em pessoas negras, também ocorre em pessoas negras mais escuras. E como é que vai ser? Não vai ser rosinha, né? Então, que essas fotos, por exemplo, nos livros de dermatologia, deveriam ser adequadas também para essas questões do diagnóstico nas várias tonalidades de pele que compõem a nossa sociedade, né? Então, às vezes, a gente pode ter um preconceito e vai repetindo isso, né, sem pensar, porque não se considerou ainda naquela outra situação. Isso é muito frequente, por exemplo, quando se entra em debates a respeito de assédio sexual. O que vem a ser o assédio? E muitas vezes a mulher que sofreu um tipo de assédio sabe muito bem o que ela sofreu. Mas um homem ou uma outra pessoa que nunca sofreu, às vezes não tem essa compreensão toda. E ali esses debates, então, se tornam um pouco mais difíceis. E cabe a quem não sofreu ou a quem não compreende aquela situação se colocar no lugar do outro. Esse é o desenvolvimento da empatia. Então, por mais que eu não tenha tido essa vivência, eu posso ouvir os relatos dos outros e tentar compreender eles do máximo possível, me colocar naquela situação, né, para tentar entender como aquilo machucou, como aquilo discriminou, como aquilo afetou a outra pessoa, certo? E essa quando a gente desenvolve a empatia, né, também é uma forma de evolução, é um sinal de evolução espiritual. Né? Outro tipo de preconceito, né? Menino veste azul, menina veste rosa, e aí a gente tem aqui um time de futebol que veste rosa, né? No caso aqui, essa foto, acho que é de 2012, porque eu peguei, na verdade, de um estudo mais antigo, mas a questão é a seguinte, o fato do time de futebol se vestir de rosa não tira em nada a masculinidade desses homens ali representados. Todo mundo continua sendo homem, ninguém virou, né, menina, por se vestir de rosa, nem homossexual, né, por causa da cor da roupa. Então, esses são tipos de preconceito que às vezes são colocados e com os quais a gente cresce, né? Se a gente observa, por exemplo, brinquedos que são vendidos para meninos ou para meninas, você tem uma diferença muito clara de cor ali, né? Então, mesmo que a pessoa ache que ela não tem preconceito, ela pode olhar para o time e falar assim, esse time aí, todo mundo de rosa, sei não, né? E a cor do uniforme não vai influenciar na performance daqueles homens, daquele time, certo? Então, esses são tipos de preconceito, né? Outro tipo de preconceito que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, que nós somos reencarnacionistas, né? Óbvio, todo mundo aqui é espírita, né? E às vezes as pessoas acham que a lei de ação e reação e aquilo que a gente considera bom nessa reencarnação seria como se fosse um sinal de evolução. Então, por exemplo, o debate pobreza, riqueza, né, uma doença, uma limitação física, né, ou a saúde plena, o que será que é expiação, o que será que é sinal de evolução espiritual? E nada que é material, nada que é relacionado à nossa existência física prova evolução espiritual. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa olha alguém em dificuldades, numa situação mais precária, né? E acha assim, isso deve ser expiação, deve ter errado muito na última vida, merece, né? E não é isso, nós não somos juízes, nós não sabemos o que aquele espírito passa, quem sabe o que escolheu da sua vida é o espírito que está passando aquilo, são as pessoas, né? É Deus que sabe o que cada um passa, o que é uma expiação, o que não é, o que foi até, de repente, o desejo do espírito de passar por aquela experiência, né? Então, eu lembro novamente, devemos passar por tudo. Então, devemos passar também a aprender na riqueza e na pobreza, certo? Então, assim, o espírito, ele aprende nas várias existências e na diversidade. Nós não aprendemos repetindo coisas, nós aprendemos sendo desafiados a vários tipos de vivências. Então, eu coloquei ali
para dar um exemplo dessa questão pobreza e riqueza, o exemplo da Condessa de Paula. Isso é um capítulo que está no Céu e Inferno, o livro de Allan Kardec. Então, no livro O Céu e o Inferno, o Allan Kardec, ele analisa a situação de vários espíritos e faz uma entrevista, né? Como é que foi essa última reencarnação. E no caso da Condessa de Paula, na última reencarnação, que Kardec teve noção, né? Ela, então, foi uma condessa, pessoa rica, da sociedade alta lá, né? Mas que era uma condessa conhecida por ser muito caridosa, mas aquela caridade que eleva as pessoas às quais ela ajuda. Então, não aquela caridade que vai lá, ó, toma a cesta e larga, o que se exalta, né? Agora a gente tem aquela caridade de Facebook, olha que lindo, estou dando uma cesta, estou pagando um sanduba aí para o menino, né? Isso é a caridade que se exibe. Isso não é caridade, isso é exibicionismo. Eu quero aparecer e ganhar like. A caridade mesmo é aquela que eleva, né, e que ajuda, e que sustenta, que ampara e que ama quem é objeto dessa caridade, né? Então é feito com coração e não para aparecer nas mídias sociais. Então a Condessa de Paula, ela exercia essa caridade com amor, com envolvimento, e era muito amada por todas as pessoas. E aí Kardec então pergunta a esse espírito: poxa, como é que isso foi possível? Como é que ela conseguiu ser uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa rica, né? Uma pessoa que teve uma vida toda tranquila, sem nenhum tisno assim de problema, de nada? Como é que ela conseguiu fazer isso e ainda assim transportar tanto amor, tanto carinho, né? Tanta humildade no trato com as pessoas? E aí esse espírito responde o seguinte: antes de eu escolher a prova da riqueza, eu passei por várias reencarnações na miséria absoluta. Eu escolhi, ela escolheu passar pela miséria absoluta. Não por expiação, gente, por aprendizado, porque eu queria aprender como é a dor, como é a fome, eu queria sentir quais são as dificuldades, para me fortalecer enquanto espírito, que quando eu passasse pela prova da riqueza, ter fortaleza moral o bastante para não derrapar, né, na vaidade, na futilidade ou na materialidade, né, naquele apego material aos bens. Então, esse espírito, ele escolheu várias reencarnações na miséria absoluta para fins de aprendizado, para se educar, para conseguir compreender como as coisas funcionam. Então, como eu falei, na nossa trajetória de espíritos, né, de várias centenas, milhares de reencarnações, nós passamos pelas mais diversas possibilidades, pelas mais diversas experiências, e nada garante que esse espírito, na sua próxima, depois de ter sido condessa, tenha continuado rico, né? Ela pode passar por todas as classes sociais, por todas as experiências que ela desejar, que achar, que ajudem a desenvolver a compaixão, que ajudem a desenvolver o amor, né? Então, é muito importante isso, para ninguém achar que consegue ser juiz da situação do outro. Ah, fulano está nessa situação porque errou muito. Quem é você para saber? Quem somos nós para saber, né? Quem sabe das coisas é Deus, e só a Ele pertence esse conhecimento, e ao espírito, a pessoa, né, espiritual, que está ali passando por essa situação, né? Então, aqui eu tenho o exemplo também dos para-atletas. Então, deficiências físicas, deficiências mentais, né, são todas características da nossa sociedade, isso faz parte. Nós temos pessoas que têm as suas necessidades especiais, e o que a nossa sociedade tem que fazer? Incluir essas pessoas. São pessoas plenas, têm capacidade, se ele consegue trabalhar e que ele trabalhe, se ele consegue fazer esporte e quer fazer esporte, que a gente tenha mecanismos de fazer esporte, que a gente crie mecanismos de inserção de toda a diversidade que nos cerca, né? E não de achar, você não tem braço, você não tem perna, você não pode se divertir, você não pode ter jogo, você não pode, né, praticar os mesmos esportes que o resto que tem braço, que tem perna, não. Né? Numa sociedade justa, numa sociedade que está baseada no amor e que tem Deus, né, como um grande criador, né, e que tem Jesus como modelo e guia, toda a diversidade deverá ser abraçada e deverá ser, de alguma forma, considerada e contemplada. Né? Aqui é outro exemplo de um casal, né, com síndrome de Down, né,
E aí, então, por que não? Por que não casar? Por que não ter uma vida plena? Né? Qual é o preconceito que limita as pessoas de aceitarem essa diversidade? Tem que ter um apoio extra? Que tenha, né? Dentro daquilo que é necessário, que se descubra junto caminhos. E até essas diferenças, né, de vivência, de desenvolvimento, ou, né, as necessidades especiais, incentivam a nossa sociedade a criar ferramentas para que aquelas pessoas possam atingir todo o seu potencial, possam ter uma vida tão feliz, tão plena quanto seja possível na nossa existência. Né? Diversidade religiosa é a mesma coisa. Não existe uma religião mais sagrada do que outra. E toda discriminação frente a outra religião é um ato de preconceito, de discriminação. Né? Então, todas as religiões que pregam a mesma coisa, né? Que é o quê? Deus, né? O amor, a compreensão, a compaixão, faze ao outros o que gostaria que te fizessem, ou não faze aos outros o que não gostariam que te fizessem. As religiões tradicionais, as básicas, geralmente têm essa mesma visão. E pelos frutos reconhecereis as árvores. Então, qual que é o fruto? É um fruto da fraternidade, é um fruto de auxílio mútuo, é o da caridade? Então, está valendo, certo? Então, assim, às vezes tem gente que acha assim, porque nós somos espíritas, e quando a pessoa morre, seja de qual religião seja, ela automaticamente vai se virar espírita, né? Então, no livro Transição Planetária, tem uma consideração muito interessante sobre isso, que é o livro Transição Planetária, autoria espiritual do Manuel Filomeno de Miranda, e psicografia do Divaldo. Então, esse livro, ele trata do tsunami, né, que atingiu o Myanmar, e do resgate das pessoas que desencanaram naquele acidente, naquele desastre ambiental. E aí o Manuel Filomeno vai acompanhando a equipe de resgate, e ele se surpreende muito quando vê espíritos, né, benfeitores, trabalhando no resgate dos espíritos recém-desencanados ali ainda, muito surpresos o que aconteceu, sem saber que desencanaram, né? E aí ele se depara com várias religiões, com vários religiosos desencanados, né? Então aqui são os nomes que são citados no livro. Então o Abdul, que é muçulmano, Oscar, que é judeu, Marcos, católico, né? Dr. Charles e Ana, que foram ingleses e anglicanos, né? E ali o Ivon Costa e o Manoli, que são os espíritos espíritas, né? E aí o Manuel pergunta assim, mas como é possível? O espírito, quando desencarna, não deveria automaticamente virar espírita? E aí eles esclarecem a ele, não. Às vezes aquele espírito viveu várias reencarnações numa dada tradição religiosa. Então ele tem uma imagem de Deus, uma vivência de expressar a sua religiosidade de uma forma que para ele é uma forma mais adequada, né, que expressa o amor a Deus da forma como ele sente, né? Então, ele não vai automaticamente desprender daquilo ou mudar toda a sua concepção de mundo, né? O que acontece? Tem algumas coisas que, por exemplo, ele não vai achar o céu nem o inferno, né? Mas a sua concepção de Deus vai continuar existindo. E até aquilo que ele encontra na espiritualidade, ele pode interpretar, de repente, de acordo com a sua concepção que ele tinha antes de vida após a morte, né? Então, o espírito, quando desencarna, a pessoa, quando desencarna, não vira automaticamente espírita, ela mantém a sua religiosidade. E ali, até esses espíritos, né, muitos no livro, eles eram como se os responsáveis, né, como se fossem pastores, né, o rabino, né? Então eram ali ordenados dentro dessa sua tradição religiosa, e eles se apresentam assim até para ajudar na desencarnação daqueles que estão entrando naquele momento nessa vida espiritual, né? Daqueles que morreram no desastre, né? Então, até para poder ajudar esses espíritos muçulmanos, por exemplo, a se desligar, nada melhor do que um espírito que vivenciou a religião islâmica e que sabe ali, né, faz as suras, faz as orações, que são caras tanto a ele quanto aquelas pessoas que estão recentemente desencarnando. Então, nem no mundo espiritual
existe uma religião melhor. O que existe? O amor, né? O reconhecimento divino, né, de Deus, a fraternidade, isso continua persistindo. Né? Então, Gandhi coloca assim, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Qual é, onde está o motivo para as brigas? É exatamente isso. Então, a religião, todas elas, né, vem daquela palavra religar as pessoas a Deus. Então, aquelas religiões que têm a divindade, né, que tem essa ideia de fraternidade, que tem essa mensagem de amor, né, de compreender o outro, de convivência, de caridade, né, de não discriminação que agrega, mas pessoas todas elas são de origem divina, inspiradas, né? Os erros quem introduz nas religiões somos nós. Quando eu digo eu sou melhor do que você, a minha religião é melhor do que o outro, e quando eu discrimino o outro, quando eu menosprezo a vivência do outro, aí eu estou me afastando, na verdade, do divino. Aí eu estou me afastando de Deus. Porque Deus não discrimina quem é evangélico, quem é católico, quem é espírita, quem é umbandista. Para Deus isso não importa. O que importa para Deus? Quão bom você é. O quanto que você já avançou no caminho da fraternidade e da compreensão do amor a Deus e do amor ao próximo. Isso que importa. O resto são rótulos, são divisões, são conceitos que nós criamos enquanto seres ainda em evolução, enquanto seres falíveis. Então, na 766, Kardec ainda pergunta, a vida social é uma obrigação natural? E os espíritos respondem certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Né? Então, nós vivemos em sociedade e a nossa sociedade é plural. Ela é plural porque ela é assim, né? Porque os espíritos estão em várias fases de aprendizado, estão em várias turmas, por assim dizer, né? Então, as várias experiências fazem parte desse nosso aprendizado e são necessárias para a nossa jornada. Né? Então, no livro Grande Sertão Veredas, né, está uma frase assim, só se pode viver perto do outro, só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde e um descanso na loucura. Deus é que me sabe, né? Então, a gente só pode efetivamente viver em comunidade, viver em harmonia, conhecer as pessoas, se existe amor, né? Se a gente tem essa capacidade de abrir o coração, de abdicar um pouco daqueles nossos preconceitos e de reconhecer eles também, porque às vezes a gente tem um preconceito e não o conhece, não quer saber dele, né? Finge que não existe, embora depois ele se manifeste, né? Então a gente conhecer os nossos preconceitos, botar eles um pouquinho na caixinha, deixa ele lá quieto, né? E ir ao encontro do outro com amor, de coração e mente e espírito aberto, para compreender o outro na forma de ser, né, na forma de vivenciar, na forma de se expressar, na forma de amar, né? Em tudo é o amor. Se essa vivência do outro não agride as pessoas, se ele não machuca ninguém, se ele não danifica a vivência e a liberdade das outras pessoas, ela está valendo, né? Então, assim, em tudo, não faça aos outros o que não gostaria que te fizesses, né? É um ótimo guia que Deus nos deu, né? E que Jesus registra para a gente no Evangelho, né? E que vai nos orientar nessa nossa ação, né? A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, em tudo, tá? Então, finalizando, né, essa famosa frase de Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar. Né? Então, Nelson Mandela, essa frase é muito conhecida, né, e ela chega naquilo que a gente tem também como uma das grandes missões do Espiritismo, que é uma religião educadora. Né? Então, se nós aprendemos em algum momento a ter preconceito, nós também podemos aprender a não ter. Nós também podemos aprender
a amar, a aceitar, a conseguir compreender, a desenvolver a empatia, né? Se olhar para o outro com compaixão, com entendimento, com benevolência, né? Querer bem ao outro. Então, é a educação para a compreensão da diversidade e para abraçar essa vivência diversa que Deus nos dá, né? Na sua imensa bondade, né? E conseguimos nos unir cada vez mais enquanto sociedade, enquanto fraternidade, né? Que são todos irmãos e irmãs, né? Porque todos nós somos criaturas de Deus, do mesmo Pai, amados e amparados por Ele imensamente, não importa qual religião que eu abrace, qual cor que eu tenha, qual sexo que eu tenha, qual orientação sexual que eu adquira, né, ou que eu tenha, desenvolva, né, não importa absolutamente nada disso. O que importa, o quanto que eu sou capaz de amar, o quanto que eu sou capaz de abraçar o outro, de amparar o outro, o quanto que eu sou capaz de viver e vivenciar o amor de Deus, certo? Então, que Deus nos abençoe a todos e nos proteja. Muito obrigada pela proteção, pela atenção. E agradeço, obviamente, né, pela proteção que recebemos durante essa nossa jornada aqui. Gente, mais algum comentário? Nós estamos chegando aqui já às 9 horas. Né? Viu que a gente começa a pegar o ritmo da reunião, a meia hora do estudo, depois a meia hora de comentários, e a gente nem percebe que o tempo está passando? Está ficando gostoso. E eu espero que o pessoal esteja acompanhando também a reprodução na terça-feira, quando esse vídeo vai ao ar. Estou gravando agora, terça-feira já vai estar lá meio-dia, para quem não pôde participar hoje. Hoje nós estamos com um público até bem razoável, temos 2 visitantes, né? Espero que elas fiquem conosco, a Vilma, a Ana, né? E que a gente possa, né, continuar com essas reuniões. Lembrando que os expositores têm tema livre, né, para poder facilitar, para a gente poder, nessa fase tão corrida, quem está preparando videoaula, fazendo ensino remoto, está mais corrido ainda, mas assim, o tema é livre. Primeiro, para não sobrecarregar a gente que faz a programação. Segundo, para não sobrecarregar o que vai fazer a exposição da semana que vem. Tá? Para a gente poder ter bastante tranquilidade de escolher, montar. Agora, entendendo, olha, procura fazer a sua exposição em 30 minutos, para a gente poder ter os outros 30 minutos desse diálogo amoroso, fraterno, para a gente poder se ver, porque com as câmeras ligadas a gente sente que não está sozinho, né? E se alguém quiser algum comentário a fazer, alguma informação, esse é o momento, senão a gente caminha para a prece. Todo mundo tranquilo? Regina, Deus está aí do seu lado, Regina? Ah, tá. Betinha hoje está aí, as 2 Betes. Gente, ó, obrigado por todo mundo ter vindo. Né? Agradeço sempre. O Paulo de Tarso continua sendo o nosso Paulo de Tarso. Né? Se alguém visitar lá o site do centro, não espanta não, é porque a Google forçou a gente a fazer uma migração, então apareceu um negócio lá que está com layout ainda bem esquisito, depois eu tenho que acertar isso. Mas a gente tem se encontrado dessas formas virtuais aí, tá? Semana que vem nós temos nosso estúdio de novo, começando às 8 horas. Logo, logo eu informo quem é o expositor. O expositor, acho que é o Vinícius, pelo que ele me perguntou, deve ser. Se não é o Vinícius, semana que vem, já fez sinal ali. Né? Então a gente vai se encontrando assim, até poder se encontrar pessoalmente, até poder se abraçar, se aconchegar fisicamente. Para a vantagem, nós somos espíritas, o espírito não precisa do corpo para se abraçar, para se tocar, para se sentir. E é isso, gente. Tchau para vocês. Terça-feira já vai estar editadinho, bonitinho. Tchau. Terça-feira já vai estar bonitinho lá no YouTube, no canal do YouTube, reunião de hoje. Tchau para todo mundo.